Nós precisamos falar da pior cena de The Flash, mas eu também preciso conversar sobre o que mudou da versão inacabada que exibiram anteriormente para a imprensa para a versão que foi para o cinema, e um debate honesto sobre os elementos desse filme que demandavam spoilers. Isso estava preso aqui. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e o filme The Flash estreou com uma surpreendente média de avaliação muito alta do público no Rotten Tomatoes, mais de 90%, o que, coincidentemente ou não, se casa exatamente com o que eu disse no meu vídeo de análise nota, que o vídeo é sim muito divertido, por isso eu dei uma nota por diversão bem alta, mas criticamente, se a gente for analisar o filme, ele tem sim muitos problemas e por isso eu dei uma nota um pouco mais baixa para ele, e as notas que eu dei ficaram parecidas com as médias de avaliação no Rotten Tomatoes. Lembrando que essa média do Rotten Tomatoes é só uma média das críticas, né, das pessoas que gostaram ou não gostaram do filme. Mas isso não quer dizer de jeito nenhum que o filme é perfeito. E seguindo diretamente do meu vídeo de análise nota de The Flash, eu acho uma boa falar direto sobre o final que foi alterado da versão que foi exibida anteriormente para a imprensa. Só para dar um contexto aqui, se você tiver perdido, antes do filme ter a sua versão final indo para os cinemas, você já deve ter ouvido falar por aí que várias pessoas da imprensa tiveram acesso ao filme, puderam assistir a uma versão inacabada dele. Bom, eu tive o privilégio de assistir essa versão inacabada também em uma sessão que rolou aqui em São Paulo. E eu falei até as minhas primeiras impressões baseadas naquela versão do filme, aguardando que muita coisa fosse mudar, mas para minha surpresa, quando eu vi a versão final, quase nada mudou, incluindo os efeitos visuais. Para minha surpresa, os efeitos visuais que eram para estar inacabados, quando chegaram no cinema, continuaram ruins do mesmo jeito. E mais uma vez, eu não vou ser aqui fiscal de efeitos visuais, mas se você viu o filme, você sabe que tem algumas cenas ali que eram para ser uma surpresa, uns momentos emocionantes, mas parecem realmente cenas de jogo de videogame, e videogame ultrapassado. E considerando que esse é um filme de alto orçamento de um grande estúdio de Hollywood, acaba sendo uma situação muito estranha. Porém, o que mudou no filme foi um finalzinho e a cena pós-créditos. No caso, o finalzinho, na versão inacabada, simplesmente o Flash via que o Bruce Wayne estava chegando e se surpreendia por quem é você, mas não mostrava quem era. Na versão que foi para o cinema, deu para ver que quem era o George Clooney como Bruce Wayne. George Clooney interpretou a versão mais controversa do Batman dos cinemas, talvez, e esse final deixa no ar se é uma piada ou é um easter egg, porque confirma que o Flash acabou parando em um outro universo, por causa da mudançazinha que ele fez na história. Afinal de contas, no final do filme, ele mudou as latas de lugar no passado, para que o pai dele olhasse para cima e o seu rosto aparecesse na câmera de segurança do supermercado. Isso teve repercussões para o universo maiores que o esperado, a ponto de o George Clooney ser o Bruce Wayne dali. Agora a questão é, o que mais foi alterado? Esse universo que o Flash está, é um universo que representa o novo universo compartilhado da DC que está sendo construído pelo James Gunn, no caso o DCU, ou é um universo aleatório, um novo universo da DC que ele criou ali sem o Ben Affleck como Ben Affleck como Bruce Wayne, e onde simplesmente o George Clooney é Batman e pronto. Esse final acaba sendo a mesma pegada da cena pós-créditos, onde tá o Flash conversando com o Aquaman, que tá bebaço, e explicando para ele que em outros universos que ele visitou, o Batman era outras pessoas, mas o Aquaman era interpretado por ele, pelo Jason Momoa. E não diz com essas palavras, mas foi isso que deu para entender, né? O Aquaman tinha a cara do Jason Momoa no outro universo que o Flash visitou. O que é curioso, porque o outro universo que o Flash visitou durante o filme não tinha Aquaman. Ou seja, pela cena pós-créditos, o Flash continuou viajando entre realidades alternativas, continuou viajando no tempo. Isso indicaria o quê? Que o Flash foi para outra linha do tempo de sacanagem, só para visitar, para ver como é que é. E essa outra linha do tempo seria, no caso, a linha do tempo que vai ser utilizada pelo James Gunn no novo universo cinematográfico? Não, é uma outra linha do tempo
descompromissada. De uma forma ou de outra, a cena parece estar simplesmente chamando a nossa atenção pro fato de que o filme do Aquaman tá vindo aí, e o filme vai se passar em uma outra realidade, né? Ou seja, é de fato em um universo paralelo da Liga da Justiça e de tudo que nós vimos. Coisa que o próprio James Wan, o diretor de Aquaman no Reino Perdido, Aquaman 2 no caso, confirmou. Ele disse que fez aquele filme como se fosse contido no próprio universo. Enfim, ambas as cenas, o final do filme e essa pós-créditos, são exemplos de como esse atual universo cinematográfico da DC tá quebrado. Porque começou com o Snyderverso todo conectadinho, cada filme fazia referência ao outro, e agora toda a produção tenta ao máximo ser independente da outra, sem ter compromisso com nada para tentar uma possibilidade de continuar existindo no seu próprio mundinho paralelo ali, sem ser ameaçada pelo fracasso de um outro filme que pode sair, pode ser uma bomba. É triste ver que a Warner/DC tentou imitar o modelo de universo cinematográfico que a Marvel fez e fracassou miseravelmente. A grande esperança tá mesmo nessa reformulação guiada pelo James Gunn, que vai acontecer nos próximos anos e vamos acompanhar. Mas essas não são as piores cenas do filme, tá? Essas cenas são até divertidas, são um problema pro universo compartilhado. Dá uma corrida no botão de se inscrever aí para fazer parte da família Loquia, deixa o like também, adoraria ter a sua companhia com a gente nos próximos vídeos, porque sobre o filme em si, eu preciso ressaltar alguns detalhes. Logo no início ali, que tem aquela situação de emergência com os bebês e o Flash querendo pedir um café da manhã e não conseguindo, é um momento bem assim humano do Flash, né? Ele querendo comer e tendo uma emergência da Liga da Justiça. Foi uma sequência que o diretor, o Andy Muschietti, falou que se esforçou para acertar. É uma pena que eu não vi alguns elementos daquilo serem recompensados depois. Por exemplo, o Flash reclamando que ele era tipo zelador da Liga da Justiça ou totalmente secundário assim para os outros, porque ele ficava com um serviço sujo. O Alfred tentava chamar todo mundo antes de chamar ele. Passou o filme todo e essa questão dele se sentir deixado de lado pelos outros heróis meio que não foi abordada de novo. Mas pelo menos tivemos essa sequência de ação que eu achei bem interessante, sem querer entrar na questão dos efeitos visuais e como é bizarra a forma que o Flash corre, porque tipo, tinha tudo pra começar uma sequência épica e aí começa o Ezra a correr assim, aí me quebrou completamente ali, tudo bem. Mas eu acho que pelo menos ali tivemos um momento de despedida não ideal, não foi uma despedida ideal, mas foi uma mínima despedida do Snyderverso construído pelo Zack Snyder, porque foi o último momento que nós vimos aqueles personagens, de certa forma, juntos. Nós vimos como aquele universo foi deixado para trás. O Alfred comandando aquela Liga da Justiça, nós vimos que todo mundo tá ativo. Superman tá atuando pelo mundo, Mulher Maravilha também, Batman também, e todo mundo conectado como uma equipe, caso alguma emergência surja. É uma pena realmente que não conseguiram trazer essas participações especiais tanto quanto mereceriam, tipo ter uma participação maior da Mulher Maravilha, ou até do Henry Cavill como Superman, nem apareceu o rosto dele, ou do Cyborg mesmo, porque o ator tá completamente tretado com a Warner, por causa de todas as denúncias que ele fez. Mas acho que de todas as circunstâncias, pelo menos isso aí foi o que conseguiram fazer e beleza, foi um adeus. E daí entra a atuação do Ezra Miller, que foi uma coisa que eu gostei muito do filme. Ele interpreta um personagem que é extremamente deslocado da sociedade e que continua deslocado, mas um pouco menos na outra realidade que ele vai parar, porque é uma realidade onde ele cresceu junto com a mãe. E eu achei essa dinâmica de crescimento, de aprendizado que o Barry Allen tem consigo mesmo fantástica. Ele tem uns momentos meio bizarros de alívio cômico. Ele é uma pessoa um pouco fora do padrão, mas eu acho que isso é exatamente de acordo com o personagem. Por isso que eu não estranhei tanto, mas eu sei de pessoas que estranharam. O que eu acho que é compreensível. Não digo que é o meu tipo de humor em um filme ou que é o Barry Allen perfeito do mundo, pelo que eu conheço do Barry Allen, mas pelo personagem que foi apresentado lá em Liga da Justiça para ser
continuado aqui, eu acho que faz sentido. Ou seja, fiel com um personagem que já tinha sido introduzido nos cinemas. E o mesmo vale pro Batman do Michael Keaton. Ele chegou como um velho doidão aposentado, né? Tava ali cozinhando, fazendo a arte dele, de boaça, a casa dele não tava nem destrancada, porque ele não se preocupava mais com nada. Isso é bom ou é revoltante? Eu sei de muitas pessoas que ficaram revoltadas com isso. Mas pra mim foi muito bom, foi característico. Pô, esse era o Batman que enfrentava só doidinho lá em Gotham, pô. Olha os filmes dele, eram filmes maravilhosos. Eu gosto de Batman e de Batman Um Retorno. Mas fica muito evidente que, pô, a Mulher Gato, o Pinguim, o Coringa, ele tá encarando as versões mais birutas dos vilões do Batman, e ele mesmo é bem meio biruta. Eu interpretei aquilo como um envelhecimento natural daquele personagem que teve o seu dever de vida cumprido e meio que se viu um pouco sem propósito, para falar a verdade. Tanto é que quando ele se viu puxado de volta à ativa pelo Barry Allen, tem a ceninha dele sorrindo pro espelho e tal, fazendo pontos no machucado. Foi um momento muito legal ali, ou seja, um momento dele redescobrindo a graça, o prazer de lutar. E foi sensacional ver ele em ação de novo. Mesmo sendo que foi, mesmo meio piada, mesmo velho, ele ainda bate pra caramba, ele ainda tem os seus equipamentos incríveis, ele ainda é o Batman, pô. E é isso que importa. Antes, ele tava sendo só Bruce Wayne. E o final, que final digno. Podem ter achado que não, mas assim, pelo que o filme tava levando, todo mundo precisava morrer naquela realidade. E que morte mais digna do que aquela pro Batman? Pô, é um Batman. E ele morreu derrubando no pau a pau um kryptoniano. Cara, que cena linda. Um cara que nunca tinha encarado assim, pau a pau, um meta-humano naquele nível, mas derrubou um kryptoniano daquele jeito. Tá certo que a gente descobre depois que aquele kryptoniano não morreu, mas tudo bem. Foi uma cena bonita do mesmo jeito. Com tanta coisa acontecendo, sobrou pouquíssimo tempo para Supergirl. E eu pensei que, assim, realmente, se tivessem colocado Superman nesse filme, primeiro, não daria para terem escalado um outro ator para ser Superman nesse filme, ia causar uma polêmica terrível. Então a melhor escolha mesmo foi terem colocado Supergirl ali. E outra, se fosse o Superman e se decidissem seguir a história do Superman nos quadrinhos, no caso de Flashpoint, poderia ser um grande problema, porque antes de qualquer coisa, o Kal-El seria um obstáculo para o Flash. Então eu realmente achei uma ótima solução, é uma pena que ela teve pouquíssimas cenas pra ela, a porradaria ali deu pouco espaço pra ela, não deu pra ver umas cenas bonitas do tipo, caramba, a Supergirl desceu a porrada ali, não. E em Flashpoint, nos quadrinhos, também tem as versões alternativas dos outros heróis, mas pra economizar tempo no filme, excluíram essas coisas, né, diminuíram a escala da história. Um pouco como Guerra Civil fez na hora de adaptar a história para os cinemas. Guerra Civil da Marvel, no caso. E é aí que nós chegamos na pior cena de todas. A pior cena de The Flash é, sem dúvidas, naquele fim. Quando os Flashes começam a acelerar pra caramba pra voltar no tempo e reverter o que estava acontecendo. Era óbvio que o Flash mais jovem ia se tornar o grande vilão que tornou aquelas coisas todas possíveis, porque jogou o Flash mais velho pra dentro daquela realidade justamente no dia do Flash ganhar os poderes, o que por si só daria um paradoxo interessante, né? Um pouco repetitivo já, né? Paradoxo de Bootstrap, paradoxo do avô, tem uns paradoxos assim temporais. No caso, o Dark Flash revelou ali que ele mesmo criou a situação que criou ele, e ele apareceu pro Flash ali dentro da força de aceleração. Se fosse só isso, estaria até bacana, estaria ok. Seria o Flash
protagonista do filme, que começou tudo, contra o Dark Flash, que na verdade seria o Flash mais jovem, que teria envelhecido já há muito tempo, preso naquele looping temporal, tentando reverter tudo. Porém, as coisas complicam e tudo se caga quando o Flash mais jovem volta a aparecer naquele lugar e se encontra com a sua própria versão mais velha. E fica o Flash jovem junto com o Dark Flash, que é a versão dele próprio mais velha, no mesmo lugar. Algo que teoricamente seria impossível de acordo com a própria explicação do filme. E se prepara, porque essa cena toda dos Flashes dentro da força de aceleração só tá começando a desgraçar o filme, explicando por que o Flash jovem e o Dark Flash no mesmo lugar não faz sentido. Mais cedo no filme, o Bruce Wayne do Michael Keaton explicou que quando o Flash original viajou no tempo, é como se o espaguete dele se movesse para cima de outro espaguete. Levando essa analogia para a prática, o Flash original só pôde se encontrar com o Flash mais novo porque eles eram de espaguetes diferentes. Exatamente por isso, quando o Flash mais novo cortou o rosto, o Flash original não teve o rosto cortado também. Não teve. Por quê? Porque eles são de espaguetes diferentes, entendeu? Ou seja, apesar de serem a mesma pessoa, eles eram de realidades diferentes. Então, eram meio que pessoas diferentes também. Toda aquela ideia que o Flash original estava tendo de que, nossa, o Flash mais jovem precisa ganhar poderes, senão eu não vou ganhar poderes, aquela história era balela, ele estava enganado. Se o Flash mais jovem não ganhasse poderes, ele ia continuar com poderes, sem problema, porque os dois eram pessoas diferentes. O Flash original só não tinha sacado aquilo. Ele não estava no seu próprio passado, ele estava em outra realidade, ou seja, em outro espaguete, seguindo a metáfora do Bruce Wayne. Porém, quando estavam na força de aceleração e o Barry jovem se encontrou com Dark Flash, aí as coisas não fizeram sentido, porque o Flash jovem se encontrou com ele próprio, ou seja, dois Flashes do mesmo espaguete. Eles não podiam se encontrar, pelo simples fato de que eles se encontrando só comprovava que eles eram de espaguetes diferentes. Caso contrário, um na presença do outro simplesmente substituiria o outro, porque eles eram a mesma pessoa. Porém, o filme decidiu simplesmente ignorar a explicação do espaguete e fingir que sim, naquele final, dois Flashes de realidades diferentes poderiam estar no mesmo lugar, só para o Flash mais jovem morrendo, fazer desaparecer o Dark Flash e resolver o final do filme. O que simplesmente não fez sentido nenhum com o que o próprio filme havia explicado sobre espaguetes e linhas do tempo. Ou seja, horroroso. É claro que dá para usar a desculpa que, na força da aceleração pode acontecer esse paradoxo. Mas até o Deadpool explicaria isso. Eita, roteirista preguiçoso. E sabe qual é o pior de tudo? É nessa mesma cena, dentro da força de aceleração, que acontecem aquelas participações especiais fraquíssimas de PlayStation do filme. Simplesmente vão aparecendo telas para outras realidades que são homenagens para versões antigas dos personagens da DC. Os efeitos especiais estão horrorosos naquelas versões. É legal ver o Nicolas Cage finalmente como Superman, porque a Warner foi incapaz de realizar aquele filme, e aí pelo menos fazem uma versão mal feita por alguns segundos em um filme do Flash. Pô, foi bacana. Foi bacana ver o Christopher Reeve num efeito visual ultrapassadíssimo de novo. Pô, foi bacana. Mas também é vergonhoso, por quê? É esse tipo de homenagem e participação especial também que as séries da CW, sério, série pra TV aberta, faz. Personagem correndo em um lugar lá que tem acesso ao multiverso e vão aparecendo telas, imagens assim. Aconteceu com o Mutano recentemente isso. E é inacreditável que um filme de alto orçamento que vai pro cinema faça a mesma coisa. Em uma cena, eles conseguiram encaixar um paradoxo que não faz sentido. Eles conseguiram encaixar isso tudo que desgraçou bastante o filme. Sorte que eu tinha gostado das coisas que rolaram antes. E essa pra mim é a pior cena de The Flash. Comenta aí o que você achou disso tudo. Vamos trocar uma ideia a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.